As Casas Barqui apresentam No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, grande orquestra e coro tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Barqui, em 2 endereços: Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gateway. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante. Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Vamos hoje continuar nosso relato da vida de Noel Rosa. Nossos ouvintes podem notar que temos procurado acompanhar a vida do filósofo do samba na melhor ordem cronológica possível. A tarefa tem seu percalço, uma vez que volta e meia, depois de termos vencido datas, nos ocorrem episódios anteriores e cuja narrativa pode trazer confusão ao bom entendimento da história. Mas os ouvintes que nos desculpem por isso. Anunciamos, ouvintes, vem a propósito, já temos aqui feito menção aos tempos em que Noel Rosa era artista e contra a regra do programa caseiro. A evocação nos leva a reconstituir cenas daquele tempo. E vamos até ao ponto em que nos tornamos parceiros de Noel num samba de pouquíssima divulgação e que só foi apresentado uma dúzia de vezes ao microfone daquela velha Rádio Philips. Para que esta história fique completa, aqui vai o samba que fizemos em parceria com Noel Rosa, aí por 1930 e 31, e que tomou o nome de A Melhor do Planeta. As rimas ricas são de Noel. Tu pensas que tu é que és a melhor mulher do planeta, mas eu é que não vou fazer tudo que te der na veneta. Tu pensas que tu é que és a melhor mulher do planeta, mas eu é que não vou fazer tudo que te der na veneta. Tu foste marcar 2 por 4, batendo com os pés lá no chão do teatro. Não entendendo a opereta, fizeste a careta pior do planeta. Tu pensas que tu é que és a melhor mulher do planeta, mas eu é que não vou fazer tudo que te der na veneta. Tu pensas que tu é que és a melhor mulher do planeta, mas eu é que não vou fazer tudo que te der na veneta. É também daquele tempo uma certa embolada que volta e meia aparece em gravação nas nossas emissoras. Chama-se E Não Brinca Não, e bem revela o modo humorístico de Noel e sua originalidade, pois que o gênero aí é apresentado de maneira inteiramente nova. Pega na saca, tira a jaca, leva a faca, que a macaca sai da estaca e já te ataca a traição. E não brinca não, que ela hoje tá com cão. Com sua farda, toda parda, bem galharda, na vanguarda de espingarda, vem guarda no pifão. E não brinca não, que ele tá cheio da razão. Eu bem dizia que eu sabia que a Maria fazia na sacristia cortesia ao sacristão. E não brinca não, que até o padre é gavião.
Olha aqui, ouvintes, agora uma referência a uma temporada da vida de Noel, até agora mantida em dúvidas espessas. Queremos falar da época em que cursou a faculdade de medicina. Para muitos isso não passou de lenda. E nem mesmo o fato de ter Noel escrito um samba designado como samba anatômico, chamado Coração, tem convencido os mais incrédulos. A grande verdade, entretanto, foi que Noel realmente cursou a escola de medicina. E nós vamos poder agora dar detalhes minuciosos de sua passagem por ali, graças à boa vontade de um quintanista daquela escola, o senhor Roberto Freire, que anda coligindo dados para um artigo a ser publicado num jornal ou revista da faculdade. Antecipando-nos àquela publicação, podemos hoje dar informes seguros sobre Noel e a faculdade e sobre o célebre samba Coração. Em 1930, Noel entrava ali na faculdade com seu pedido de matrícula. Em 31, cursava o primeiro ano. Faltava muito às aulas práticas, mas obtinha sempre boas notas. Assistia às aulas pegando no queixo, numa atitude característica, muito própria de se fazer notar. Noel tinha, aliás, uma gesticulação especial para tudo. Andava pelas ruas meio enviesado, de quina, como nós dizíamos. Quando queria convidar alguém para tomar alguma coisa, não fazia como a maioria, um gesto com o polegar em direção à boca. Não, aproximava e afastava rapidamente da boca o polegar e o indicador da mão direita a pequena distância um do outro, como nós fazemos quando queremos significar coisa pequena. Bem, mas voltemos à faculdade. Ali não era conhecido como sambista. Era visto, entretanto, sempre com um maço de papéis debaixo do braço. Mas só uns poucos sabiam que não eram provas da escola, mas sim sambas de sua autoria. Cursou 2 anos. Passou para o terceiro, mas lá não apareceu mais. Foi quando cursava o primeiro ano que compôs o samba Coração. Nas pesquisas de Roberto Freire, colhemos dados minuciosos a respeito. Foi um dia após uma aula de anatomia do Dr. Frois da Fonseca, dada então pelo seu assistente, Dr. Bastos Dávila. Impressionado certamente com a dissertação do mestre sobre o funcionamento do órgão principal do corpo humano, Noel, em companhia dos atuais doutores Carlos Henrique Fernandes e Nicandro Bittencourt, e mais 2 outros cujos nomes não puderam ser recordados, Noel dirigiu-se ao Café Nice. Todos alegres, conversando, e só Noel quieto, concentrado. Eram 8:30 da noite. Às 11 havia outra aula de histologia. Noel escrevia na mesa. Seriam apontamentos sobre a matéria do estudo, pensaram os outros. Mas não tardou que ele, já com a fisionomia aberta, sorridente, lhes pedisse a impressão para um samba que havia composto naquele momento. E lhes cantou o samba batendo o ritmo numa caixa de fósforo. Era, ouvintes, a aula de anatomia refletida naqueles versos de sambista, que ali estava prestando para as ironias costumeiras de Noel. Havia nos versos um erro que só os conhecedores do assunto percebiam, mas que serviu para que Noel sofresse críticas acerbas. Era quando dizia, coração transformador do sangue, dando assim ao coração atribuições além das de simples propulsor. Fosse como fosse, o samba anatômico de Noel ficou como uma das mais pitorescas produções populares brasileiras, e vale por isso ser ouvido agora, na voz de seu próprio autor, numa gravação relíquia, para a qual pedimos toda a atenção dos ouvintes, pois é onde melhor ficou gravada a voz de Noel Rosa. Coração, grande órgão propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial. Coração, não é sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tampouco do direito, ficas no centro do peito, eis a verdade. Tu és pro bem-estar do nosso sangue, porque a casa de correção é para o bem da humanidade. Coração de sambista brasileiro, quando bate no pulmão, faz a batida do pandeiro. Eu afirmo, sem nenhuma pretensão,
a paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. Naquela época, Noel era ainda um grande explorador da gíria nos sambas. Sofria certamente a influência que começava a crescer na cidade, vinda dos morros, e no que era mestre, o Mano Canuto, aquele preto alto do tamborim de quem já falamos. Ficou célebre, aliás, de Canuto, certo bilhete que um dia mandou ao nosso amigo Lauro Boa Morte, e onde lhe pedia dinheiro nestes termos. Mano Lauro. Todos se tratavam por Mano na vila. Era Mano Noel, Mano Almirante, Mano Valdemar, etc. Mas voltemos ao bilhete, e eu o traduzirei depois. Mano Lauro, mande uma águia, que eu estou duro. E assinava. Mano Canuto. O bilhete, como pode não ter sido bem entendido por todos, vai aqui traduzido. Águia era 2.000 réis. E o duro era sem níquel, prontíssimo. Mas, ouvintes, numa suspeita de que o bilhete não fosse bem convincente, Canuto acrescentou-lhe um post escrito assim. Mas manda mesmo. Foi aquela tendência para a gira que levou Noel a escrever certas produções hoje completamente esquecidas. Uma delas foi a marcha Palpite, escrita para uma melodia de Eduardo Soto. Os versos são de um humorismo inesperado, traço característico das primeiras produções de Noel no seu tempo de vida alegre, em positivo contraste com os últimos anos de sua vida. Mas eis aqui, ouvintes, o Palpite. Palpite, palpite, nasceu no crânio de quem teve meningite. Palpite, palpite, nasceu no crânio de quem teve meningite. Foi cilinchado lá num samba em Catumbi, porque tocaste no pandeiro Guarani. Num dia desses perguntaste ao condutor se os bondes passam pela rua do ouvidor. Palpite, palpite. Não vamos esquecer ainda outra produção do mesmo tempo e que registra uma gíria que, se não foi inventada pelo Noel, deveu a ele pelo menos sua mais rápida popularidade: o pistilone. O samba, pela sua designação, parece parte de uma série a que se filiava o Coração e o Cordiais Saudações. O primeiro era indicado como samba anatômico, o segundo como samba epistolar, e o terceiro, esse tal de pistilone, era o samba fonético. Não me lembro bem agora, mas teria havido alguma disposição recente sobre a nova grafia, e isso teria inspirado Noel a escrever este samba. Ivone, Ivone, eu ando roxo pra te dizer um pistilone. Ivone, 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 eu ando roxo pra te dizer um pistilone. Já reparei no outro dia que o teu nome, Ivone, na nova ortografia já perdeu o pistilone. Cansei de andar só de tanga, já perdi a paciência. Fui te encontrar na cananga, mas não me deste audiência. Ivone, 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 Os problemas da língua interessavam Noel grandemente. Filho de professora, neto de professora, era corretíssimo em seu português, de sintaxe perfeita e profunda base gramatical. Mas não fazia alarde de tais qualidades, mas as deixava patentes em seus versos, perfeitos na construção, notáveis pelo ritmo e pela acentuação tônica, e mais ainda pela saborosa riqueza de rimas. Profundamente brasileiro, ou melhor, profundamente carioca, nunca se ouviu dele a mais ligeira exaltação a outro lugar que não fosse sua cidade e, particularmente, como todos sabem, a sua Vila Isabel. De toda a sua obra, um único samba faz menção a outro lugar que não seja o Rio de Janeiro, um chamado Na Bahia, que ele escreveu para o filme Cidade Mulher. No seu entranhado nacionalismo sabia encontrar o encanto das nossas coisas mais simples e, mesmo satirizando os costumes, dava mostras de que, ruins como fossem, eram delícias da terra. Delícias que ele cantava em samba chamado São Coisas Nossas Assim. Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, coisa nossa.
o samba, a prontidão e outras costas. São nossas coisas, são coisas nossas. Faleiro, jornaleiro, motorneiro, condutor e passageiro, prestamista e vigarista. E o bonde que parece uma carroça, coisa nossa, muito nossa. O samba, a prontidão e outras costas. São nossas coisas, são coisas nossas. Menina que namora na esquina, no portão, rapaz casado, com 10 filhos sem custão. Se o pai descobre o truque, dá uma coça, coisa nossa, muito nossa. O samba, a prontidão e outras costas. São nossas coisas, são coisas nossas. São nossas coisas. Seu amor à terra, sua ojeriza ao estrangeirismo e sua tendência para a gíria, lá ficaram patentes em samba notável, que tem sido sempre atualizado pela grande Aracide Almeida e que mais uma vez será ouvido aqui, valorizado agora pela presença de Hélio Rosa tocando seu violão. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando o foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição, não se lembra que o samba não tem tradução do idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Como podem estar lembrados, no primeiro programa desta série, fiz um apelo a todos aqueles que conheceram Noel, que conviveram com ele, que nos trouxessem sua contribuição a essa história do filósofo do samba. E é com prazer que já temos feito menção a ouvintes amáveis que nos têm procurado para dizer o que sabem sobre Noel. Hoje, entretanto, teremos neste programa uma das mais valiosas contribuições pessoais que já recebemos. Trata-se do conhecido artista Graça Mello, artista do palco e do cinema, que foi íntimo amigo de Noel, que o acompanhou durante anos. Graça Mello é filho do Dr. José Rodrigues da Graça Mello, que assistiu Noel ao nascer, e irmão do Dr. Edgar Alves da Graça Mello, que assistiu Noel morrer. Pois é esse velho amigo que aqui virá dizer para vocês agora de viva voz um pouco do muito que sabe sobre Noel. Ao microfone o notável ator Graça Mello para falar de Noel Rosa. Boa noite, Graça Mello. Boa noite, Almirante. Inicialmente eu quero agradecer a sua presença aqui nesta noite,
Você, pelo que sei, tem andado atarefado com os preparativos para a apresentação de sua companhia em junho na Cultura Artística de São Paulo, não é mesmo? De fato. Mas nada disso me impedia de que viesse aqui em um instantinho falar de Noel Rosa, de quem foi grande amigo. Já sei, Gracamelo, já sei. Eu mesmo já disse isso aos ouvintes. Mas você sabe detalhes interessantíssimos da vida de Noel. E além daqueles que você já me contou e que eu contarei também num dos programas futuros, citando naturalmente a fonte, que é você, gostaria que você repetisse aqui para os ouvintes aquela história do despertar de Noel. Pois não. Tá bem? Mas antes, deixe-me dar uma ligeira explicação para que você possa entrar direto no assunto, tá bem? Tá certo. Isso que o Gracamelo vai contar, ouvintes, prende-se à ida de Noel em 1932 ou 3 ao Rio Grande do Sul, em companhia de Francisco Alves, Mário Reis, Pericunha e Nonô, para uma série de espetáculos no Teatro Guarani de Porto Alegre. O embarque seria pela manhã. Ora, Noel, como disse o Gracamelo, era dificílimo de acordar. E foi justamente naquele dia que o Gracinha, numa de suas visitas costumeiras à casa de Dona Marta, foi encontrá-la em aflições. Mas deixemos que o Gracamelo conte aqui o episódio. Por favor, Graça. Sim. Eu cheguei em casa de Noel de manhã bem cedo. Sim. Sabia que ele ia embarcar para o sul e ia levá-lo a bordo. Noel ainda estava dormindo. O despertar do Noel era uma coisa dramática. Ele não acordava de maneira alguma. Os que pensavam que ele estivesse acordado por vê-lo mesmo já de olhos abertos e de pé, se distraíam, daí a pouco o encontravam novamente deitado, ferrado no sono. Que coisa, hein? Quando Noel tinha absoluta necessidade de levantar cedo, ele deixava pela casa toda uma dezena de papeletas, presas pelas portas, pelas janelas, sobre os vasos, sobre móveis, penduradas em cordas atravessadas na sala, no corredor, na cozinha, em toda parte. Sim. Em cada uma delas havia uma informação que historiava todo o drama, em letras garrafais. Não quero. Atenção, Sim. muito importante, não se esqueçam. Preciso acordar cedo, cedíssimo. Não acreditem em desculpas. Tudo é mentira, por favor. Essas precauções provam que ele mesmo conhecia a sua resistência em deixar o leite pela manhã. E provam que conheciam também as suas artimanhas em despistar os incautos que se deixavam engrupir pelas suas desculpas matinais. Quer dizer que ele sabia de tudo, não é? Exato. Mas havia, entretanto, um recurso hábil, capaz de tirar o Noel da cama antes do meio-dia. Não? Era chamar o Calulá. Lembro, o Calulá, lembro. Calulá era um amigo velho de todos nós. É verdade. Um mulato escuro, você conheceu, gordode, entregador de roupas de uma tinturaria. Isso mesmo. Sujeito de uma infinita paciência. Ele tinha um processo infalível de acordar Noel. né? O que era? Ele chegava-se à beira do leito, sentava-se numa cadeira e mansamente, sem alarde, pegava na ponta da coberta sobre a cabeça de Noel e a ficava embalançando num movimento enervante, repetindo incessantemente: Noel, Noel, Noel. Ora, depois de umas 50 vezes de repetir o nome, o Noel voltava-se estremunhado e dizia em tom de vítima: Está bem, Calulá, já acordei. Mas o Calulá parecia não ter ouvido e prosseguia na mesma monotonia: Noel, Noel, Noel. O suplício de Tântalo começava então a dar resultados, naturalmente. E Noel se enfurecia. E a plenos pulmões ele estourava: Eu não acordo, não levanto! Era de se ver, então, que com tantos bregues já deveria estar inteiramente acordado, é claro. Lógico, Mas o Calulá não se deixava levar, não. Ele continuava na sua lenga-lenga: Noel, Noel. Nesse momento, então, nessa altura, o Noel se levantava um pouquinho, se contorcia na cama, arrebatava a ponta da coberta que o Calulá prendia, mas o Calulá ia para outra pontinha e continuava: Noel, Noel. Aquilo durava um quarto de hora, meia hora, se preciso fosse. Que coisa. Mas não havia quem resistisse, nem Noel. É lógico. Por isso, entre as delícias do sono e a tortura do Calulá, o Noel acabava desistindo das primeiras para livrar-se da segunda. Era assim o Noel para acordar. Sim. Mas naquele dia do embarque para o sul, eu cheguei à casa de Noel e Dona Marta estava em apuro. Sabia que o filho deveria embarcar naquela manhã e não podia acordá-lo, porque ele não atendia aos repetidos chamados. E, dada a pressa, não se podia valer dos préstimos do Calulá, entregue naquela hora aos seus afazeres na tinturaria. Em todo caso, o serviçal amigo foi chamado e ele pôde vir correndo num instante. Mas de nada adiantou o seu processo naquele dia. Foi, não? Eu e Calulá tivemos então que desistir daqueles demorados processos, porém infalíveis, e à força arrancamos Noel da cama.
de onde ele se levantou assim, quase inconsciente, dormindo em pé, no que ele era especialista. E assim, aos trancos e em aflições, nós levamos para um automóvel que esperava à porta. Na mala aberta, fomos empurrando as peças de roupa mais à mão, e o terno da viagem ele foi mudando no automóvel durante o trajeto. Foi, né? E foi assim que, meio de pijama, meio de terno, que o Noel chegou à Praça Cérvulo Dourado, onde um ita dos pequeninos lá fumegava, pode-se dizer, quase à sua espera. Imagina. No navio, à entrada da ponte, os companheiros aflitos estavam aguardando o Noel. E ele foi instado para bordo, sobraçando uma mala carregada de embrulhos, de objetos, ainda desgrenhado, com a camisa fora das calças, com as mãos cheias de coisas. Foi Isso é excelente, é uma grande contribuição, Graça Mello. Muito obrigado pelo que você nos contou e eu prometo a você contar os outros episódios interessantíssimos que você já me contou particularmente, aqui em futuros programas e contando sempre que o informante foi você, Graça Mello, grande amigo do Noel. Estimo que a sua temporada em São Paulo seja um grande sucesso em companhia do seu pessoal. Obrigado. E que você volte breve aqui ao Rio, porque nós sentimos saudade de uma presença amável como a sua. Muito obrigado. Andando pela cidade, entrando numa casa e noutra, a senhora examina preços, qualidade e padronagens, até encontrar quem lhe venda os melhores tecidos pelos mais baixos preços, não é verdade? Para fazer suas novas roupas de cama, a senhora pode procurar nas casas que quiser os melhores cretones. Depois passe pela Casa Barqui, na esquina da Simpatia, e veja o percal Aristocrate. A senhora ficará admirada por tudo. Pelo preço, 68 cruzeiros. Pela qualidade, semelhante ao linho. Pela largura, 2,20 metros. Percal Aristocrate é vendido somente na Casa Barqui da esquina da Simpatia, Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Ouvidor. Na permanente exaltação do gênero musical que fazia sua glória, Noel um dia viu-se forçado a rebater insinuações de alguém sobre o valor de suas produções. Achava aquele alguém que não tinha um valor àqueles pequenos trabalhos. E isso fez com que Noel apresentasse um samba, uma justificativa, num samba esquecido chamado Mais um Samba Popular. Apreciem mais esta joia do filósofo do samba, pela grande intérprete de Noel, que era Cid Almeida. Mais um Samba Popular. Pra te dar, cheio de rimas que acabei de musicar. Se por capricho não quiseres aceitar, tenho que jogar no lixo mais um samba popular. Se acaso não gostares, eu me mato de paixão. Apesar dos seus pesares, meu samba merece aprovação. Se acaso não gostares, eu me mato de paixão. Apesar dos seus pesares, meu samba merece aprovação. Fiz um poema pra te dar, cheio de rimas que acabei de musicar. Se por capricho não quiseres aceitar, tenho que jogar no lixo mais um samba popular. Caiu a lenda de que a roupa feita é mais barata. Agora, por 500 cruzeiros apenas, você já pode adquirir um corte de tropical, casimira, gabardine, frescô ou sarge azul marinho e mandar fazer o seu terno por um preço perfeitamente em conta. Mas isso só é possível nas Casas Barqui, que garantem o tecido que vendem. Casas Barqui, Avenida 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da Simpatia, e 7 de setembro, 72, edifício Genley. Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca Tupi sob a direção de Carioca e Regional de Cláudio Honor Cruz. Na parte rádio teatral, agradecemos o comparecimento aqui de Hélio Rosa e do nosso incansável colaborador, o Dr. Graça Mello, ator. Eu vou,
roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das Casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente, revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.